Fala galerinha do Explica aí, Física, Thiago Ottoni com vocês na terceira parte de notação científica e suas operações matemáticas, ok? Até agora a gente ouviu falar sobre como escrever o número, a forma dele, nós ouvimos falar da mantissa, ouvimos falar do expoente e já fizemos duas operações básicas que foram a multiplicação e a divisão. Mas ficou faltando três operaçõezinhas para a gente finalizar: potenciação, adição e subtração. E é isso que a gente vem agora ver aqui no quadro. Vamos nessa? Operações, continuação. Potenciação, como é que a gente faz ela? Cuidar da potenciação é parecido com cuidar de quem? Da multiplicação. Potencializar alguma coisa é multiplicar a coisa quantas vezes o expoente mandar. Mas uma maneira prática de resolver a notação científica em potência é você elevar a mantissa à potência que você tem e simplesmente multiplicar os expoentes. Repare que é bem simples. Você vai pegar a sua mantissa e vai elevar ela à potência que você tem. Nesse esquema fica A, que é a sua mantissa, elevado a C, que é o seu expoente. Mas se você elevou a mantissa ao expoente, o que é que agora você vai fazer com o seu expoente original? Vai multiplicar com o expoente da potência que você está elevando. A parte fixa vezes 10. Aqui agora a gente vai fazer o quê? A multiplicação dos dois expoentes. Fica B vezes C. E o seu número, em notação científica, está escrito e está feito a potenciação dele. A mantissa, no caso, você levou ao seu expoente e você pegou o seu expoente já do seu número e elevou o expoente que você estava elevando todo o número. Ok? Então, ficou A elevado a C vezes 10 elevado a B vezes C. Sacou? Só que agora tem mais duas operações e de todas são as mais complexas. Por quê? Tem um detalhe interessante: a adição e a subtração. Perceba que eles dois têm observações idênticas. Só podemos somar ou subtrair números em notação científica quando os expoentes desses dois números são iguais. Então lembre, na multiplicação, na divisão e na potenciação, os expoentes podem ser quaisquer um, as mantissas podem ser quaisquer uma. Só que aqui, na subtração e na adição, a coisa pega um pouco. Você só pode trabalhar na adição e na subtração quando os expoentes dos números são iguais. Mas, professor, e se eu pegar números que têm expoentes diferentes? A gente vai ver em exercício que a gente primeiro vai ter que ajustar o valor de quem? Das mantissas, para transformar em expoentes iguais para poder trabalhar, ok? Mas a regra não é tão difícil assim. A regra segue também a mesma facilidade das outras. A única diferença, lembre bem, é que no caso da adição e da subtração, só podemos realizar qualquer uma dessas operações quando os expoentes dos números são idênticos, são iguais, ok? Mas como fazer para somar, no caso, números em notação científica? Primeiro, soma-se as mantissas. As mantissas devem ser somadas e você deve conservar os expoentes, já que eles são iguais. Nesse esquema, no primeiro exemplo, eu tenho um número em notação científica A vezes 10 elevado a B e quero somar ele com C vezes 10 elevado a B. Com um detalhe interessante. No primeiro número, a mantissa inicial aqui, a primeira mantissa é A, e o expoente é B, do primeiro número. No segundo número, a mantissa é C e o expoente também é B. Mas como os expoentes já são iguais, a gente se despreocupa, então a gente vai seguir a regra numa boa. E a regra manda somar primeiro as mantissas e depois conservar os expoentes. Se é para somar primeiro as mantissas, A somado com C, nós vamos ficar com a mantissa total A mais C vezes 10. Os expoentes, como são iguais, só conserva. Vezes 10 elevado a B. Sacou? Então, soma-se as mantissas para fazer uma mantissa única e o expoente você conserva. Essa é a regra da adição. Mas lembre, recapitulando, só podemos fazer isso se os expoentes forem iguais, ok? Na subtração, a regra é semelhante, só que no processo inverso. Também, só podemos subtrair
números em notação científica, caso suas mantiças, ou melhor, caso seus expoentes forem iguais. No esquema nosso, no mesmo tipo de situação, subtrair as mantiças agora e conservar os expoentes, já que eles são idênticos. Na adição, mandava você somar as mantiças. Na subtração, ele manda você subtrair as mantiças. Mas e agora? O que é que eu faço? Bom, a primeira parte aqui, o primeiro número escrito em notação, A vezes 10 elevado a B, ele tem que ser subtraído do segundo número, que é C vezes 10 elevado a B. Nessa multiplicação, ou melhor, nessa parte agora de subtração, a primeira mantiça é A e o primeiro expoente é B. Na segunda parte aqui, no segundo número, a mantiça é C e o expoente também é B. Como os expoentes são iguais, a gente se despreocupa e aplica a sua regra. E a regra manda subtrair primeiro as mantiças. A primeira mantiça é A segunda mantiça é C. Subtraindo, ficamos com A menos C, formando uma mantiça única, vezes 10, agora cuidar do expoente. Cuidar nada. Se os expoentes são iguais, é só você conservar. Vezes 10 elevado a B. E dessa forma, nós temos um número escrito em notação científica depois da subtração e um número escrito em notação científica depois da adição. Então, qual é o lembrete? É você poder fazer a multiplicação, a divisão e a potenciação independente de número de mantiça e número de expoente. Mas a subtração e a adição só podem ser feitas se os dois expoentezinhos forem iguais, ok? Na próxima aula a gente vai entrar com a bateria só de resolução, de como fazer essas contas para você se ligar na prática como é que funciona, ok? A gente está por aqui com vocês. Expliquei, tá na área, galera. Valeu!